Estamos de volta ao vivo, são exatamente 7 horas e 47 minutos. Já temos um novo prefeito na capital pernambucana. No Recife, o Geraldo Júlio, do PSB, já tem 51,14% dos votos, 99,12% das urnas apuradas. Estamos aqui com novos convidados, o Vandeck, que vai analisar toda essa situação, essa grande vitória praticamente do governador Eduardo Campos, o Vandeck Santiago, que é nosso analista aqui do Diário de Pernambuco, e o Heitor Rocha, cientista político. Muito obrigada pela presença de vocês. Temos, então, um novo prefeito, não é isso? Vandeck, boa noite. Boa noite, Isa. É verdade. E o que é que isso significa? É uma grande vitória para o governador Eduardo Campos, que foi quem bancou essa candidatura e quem bancou também o rompimento com o PT. Essa vitória ela não se dá apenas para Eduardo Campos, apenas na questão do Recife. Porque com essas articulações que ele fez, ele ganhou um protagonismo nacional que ele não tinha. Então pode-se questionar de ele ter brigado com o PT e tal. Mas essa campanha no Recife deu a Eduardo um gancho, um palanque, um protagonismo nacional que garantiu para ele muito espaço na mídia nacional e nas articulações nacionais. Então o Eduardo, eu presumo que sai fortalecido dessa campanha. Ele vai ter agora que cuidar das sequelas com o PT estadual. Não sei se vai ser muito difícil ou muito fácil, porque essas coisas levam tempo. Mas, enfim, sai com um resultado muito importante para ele. Agora, Heitor Rocha, essa vitória do Geraldo Júlio no primeiro turno, não é perigosa para o Recife? O fato de não ter uma oposição que conseguisse tirar mais votos dele e levar essa eleição para o segundo turno? Olha, eu acredito que foi um mérito, né, um grande feito aí de Eduardo e do candidato Geraldo Júlio também, que me surpreendeu, porque eu nunca tinha visto muito a participação dele em debates, na discussão pública, né? Me surpreendeu, mas eu acho que ele foi competente, eu acho que ele fez, como se diz, o dever de casa, né? Mas me parece que não é que não tenha oposição, no nível estadual sim, mas a nível municipal todo mundo era oposição. É verdade. Não é? Eu acho que foi um caso atípico, e acho que esse feito do primeiro turno, que não é um negócio fácil no Recife, foi muito construído a partir do desastre que foram as posturas do PT desde o início, né? Desde a indicação para quem seria indicado, prévia, etc. Ok, a gente vai interromper então essa nossa transmissão. Daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo, direto aqui do site pernambuco.com e diariodepernambuco.com.br. Voltamos a falar ao vivo, direto dos estúdios da TV Clube. São 7 horas e 55 minutos. Como nós falávamos anteriormente, o Recife já tem um novo prefeito, Geraldo Júlio, já está eleito na capital pernambucana. E estamos aqui com dois convidados que vão nos ajudar a analisar essa eleição no Recife e também em todo o estado. Vandeck Santiago, analista, comentarista aqui do Diário de Pernambuco. Vandeck, a gente falava da força do governador Eduardo Campos em conseguir eleger Geraldo Júlio já no primeiro turno, não é? É verdade. Você tem uma discussão que ela já existia e está crescendo agora, que é a do pequeno tamanho da oposição no estado. Mas a gente não pode cobrar de quem está na frente que organize também a oposição. A gente equivaleria a você cair no raciocínio de querer que o governador fortalecesse a oposição. Quem está no governo, foi assim com Lula, foi assim com Fernando Henrique, ele pretende garantir uma certa hegemonia, quanto maior, melhor para ele. Do ponto de vista do cidadão, do ponto de vista da sociedade, claro que seria benéfico que houvesse uma oposição mais forte para equilibrar os poderes e os candidatos. Mas isso é uma tarefa da sociedade e dos partidos. E não dele, né? E não do governador. É verdade. A gente, inclusive, olha, 100% das urnas apuradas, você que está acompanhando o diariodepernambuco.com.br pode ver na nossa apuração em tempo real, na nossa cobertura em tempo real, que 100% das urnas já foram apuradas. O percentual final de votos de Geraldo Júlio foi de 51,15%, como você pode ver aí na nossa página principal do pernambuco.com e do diariodepernambuco.com.br. 51,15% dos votos para Geraldo Júlio, 453.380 votos contra 245.000
120 votos para o segundo colocado, que foi Daniel Coelho, do PSDB, que ficou com 27,65%. Daniel Coelho, então, bem que tentou fazer um movimento forte, não é? Heitor Rocha, cientista político, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal, mas não conseguiu levar essa eleição para o segundo turno, não é, Heitor? O Daniel, ele surpreendeu, né? De certa maneira. Agora, o que não contribuiu para a gente ter um segundo turno e aprofundamento dos debates, eu acho sempre positivo, né? Foi Humberto Costa, né? Que ficou 10 pontos abaixo de Daniel. Humberto Costa terminou a eleição com 17% dos votos, pouco mais de 154 mil votos no Recife. É um desempenho bem acanhado, né? Que reflete bem os desencontros que o PT desenvolveu nesse período todo, né? Na indicação, na intervenção lá da Executiva Nacional aqui, depois desautoriza Maurício Randes, bota Humberto Costa e João da Costa, né, que é uma coisa... E agora, qual João será... Paulo, né, a vice. Qual será o rumo, então, do PT? O que o PT vai fazer agora sem essa prefeitura que ele teve nas mãos durante 12 anos e... Será que ele vai novamente voltar a apoiar Eduardo Campos, se unir ao Eu acho PSB? que esse é um fenômeno nacional, né? Só fora São Paulo, que houve uma concentração de esforços muito grande do ex-presidente Lula, da presidente Dilma e tal. Né? Nos outros locais, quase todos, acho que Goiânia também ganhou no primeiro turno, mas em muitos locais nem consta a relação, né, do PT, né? Porque houve uma involução muito grande do partido, né? Isso eu acho que existe uma tendência geral, como diz Roberto Mitchell, né, na lei de bronze dos partidos, das burocracias, engessarem os partidos e perderem seus compromissos renovadores, reformistas, ligações com as bases e tal. Eu acho que tudo isso mostra um desgaste muito grande do PT, que precisa retomar as suas bases, seus princípios fundadores e tal, porque fica muito gritante quando você se distancia muito dos seus princípios com a prática da governabilidade, em nome da governabilidade e tal, como aconteceu com Demóstenes recentemente, né? Um dos fatores que agravou muito a situação dele para a cassação foi o fato dele ter uma postura de paladino de Vestal, da contra-corrupção, essas coisas todas, e depois ter caído naquela esparrela. E apesar desse racha, né, toda essa situação que a gente acompanhou de perto do PT, né, do PT contra PT, né, o próprio partido se desentendeu, a gente viu que o prefeito João da Costa votou em Humberto Costa, segundo o que ele próprio declarou. A gente tem, inclusive, uma pequena entrevista com ele. Será que a gente já consegue colocar essa entrevista do prefeito João da Costa? Ele foi votar, usou a camisa vermelha e declarou que realmente votou em Humberto Costa. Mas daqui a pouquinho a gente mostra, então, essa entrevista que o prefeito João da Costa deu para a nossa equipe, para a equipe do Diário de Pernambuco. E ele disse que realmente, ele disse inclusive... Quase pedindo desculpa, né? Pois é, ele disse inclusive, olha, eu acho que Humberto não queria que eu votasse nele, mas eu votei, então está aqui o meu voto, eu sou militante do PT e eu, de fato, vim aqui para votar no PT porque eu acredito no PT. Daqui a pouquinho, então, a gente vai mostrar essa entrevista, essa pequena entrevista que o prefeito João da Costa deu para a gente, mas antes disso, a gente continua conversando aqui com os nossos convidados. Vandeck, essa eleição no Recife também demonstra a força que o governador Eduardo Campos ganhou em todo o Brasil, não é? É verdade. Talvez não digamos, do ponto de vista numérico, por exemplo, o candidato do PSB em Curitiba, que já era o prefeito, o Luciano Duz, acabou ficando de fora do segundo turno. Vai entrar um candidato do PDT, o Gustavo Fruet. Mas ele ganhou uma proeminência, ele de repente entrou na mídia nacional e entrou na agenda. Você veja que para um nome de Pernambuco, esse obstáculo é muito difícil de ser transposto no começo. Porque Pernambuco tem 2% do PIB nacional e menos de 5% do eleitorado nacional. Então ele tem que ter alguns gestos, talvez, impulsivos, como esse que o governador teve, em lançar um candidato contra o PT local, para conseguir essa proeminência. Agora, no caso do prefeito João da Costa, eu acho que aí a gente já está no passo seguinte das divergências. Quando ele aparece com a camisa vermelha e torna público que, segundo ele, votou em Humberto Costa, eu acho que ele já está se preparando para a divergência, o conflito que virá na frente, que eu acho que
deve-se pedir, talvez, a expulsão dele por infidelidade partidária. Esse problema do PT começou todo com o desgaste do João da Costa como gestor e também como operador político. Ele não conseguiu organizar a sua base e não conseguiu ter um retorno muito positivo da população. Então, o germe dessa derrota começou com o João da Costa. Olha só, agora, Heitor Rocha, toda essa situação nos leva também a analisar a falta de oposição no Recife, será? Porque, na verdade, a gente viu aí uma grande movimentação. O Mendonça Filho começou com números significativos no início do ano, né? E ao longo desse primeiro semestre, quando a campanha começou de fato, a gente viu uma espécie de migração, né, dos votos de Mendonça Filho, talvez para o Daniel Coelho, que, como a gente havia falado aqui, talvez o nome de Daniel Coelho fosse até mais forte do que o nome do partido. O PSDB acabou ganhando de presente. E uma migração de Humberto também, né? Humberto, porque Humberto começou a jogar a toalha, né? João Paulo jogando a toalha, depois o próprio Humberto jogando a toalha. Lula não vem porque ele não vai se desgastar aqui. O Rui Falcão, presidente nacional, disse, não, a política não se acaba na eleição, continua, como quem diz, ele não vem para cá para não se desgastar. O capital político do ex-presidente, a presidente Dilma e tal. Né? Quer dizer, jogando as feras, o candidato aqui. É verdade. Jogando a toalha. Isso no meio da campanha. Então isso tem um peso muito grande, que foi isso. Então, por exemplo, eu não acredito. João da Costa foi um candidato imposto, que ninguém conhecia, algo parecido agora com o caso do atual prefeito, né? Que ninguém conhecia, imposto, porque como dizia João Paulo, que ele tinha sabido ser general, ia saber ser soldado depois, a política não é só isso, tem a opinião pública. E acabou tem dando a sociedade, errado, né? As coisas têm que fazer sentido, têm que ser discutidas, tem que se buscar o consenso. Ele foi imposto como candidato e depois foi imposto como isolado. Foi isolado por João Paulo, né? Imposto o isolamento dele, né? Sem motivos, sem se saber os motivos, os motivos inconfessáveis dessa briga aí que ninguém sabe. Vamos agora ouvir o que João da Costa disse. João da Costa conversou com a equipe do Diário de Pernambuco. Vamos ouvir o que ele disse durante a votação dele. Você governar bem e ter uma hegemonia é ter frentes políticas hoje no Brasil, né? E algumas delas comandadas por um partido, em outras por outro. Mas hoje a complexidade da sociedade brasileira e da sua representação política coloca a necessidade da gente fazer alianças para governar bem. Então, quando você fica isolado numa eleição, dificilmente você ganha eleição, né? E se ganha, tem dificuldades para governar se não buscar alianças. E isso foi um aprendizado que o PT teve, né, durante esse período mais recente. Quer dizer, a vitória de Lula, a nossa vitória no Recife foi a partir do momento em que a gente teve condições de não ficar isolado e de construir alianças políticas com aliados que sempre estiveram defendendo ideias parecidas ao do PT. Pois é, essa foi a situação que o João da Costa enfrentou quando ele foi eleito. Ele, quando eleito, tinha o apoio do governador Eduardo Campos, que apoiava, na verdade, o PT. E ele sempre deixou bem claro que ele tinha uma boa relação com o governador Eduardo Campos, né? E que ficou até uma situação desconfortável, na verdade, para ele, que deve ter sofrido, de fato, muito com todo esse desgaste. Ele foi a principal vítima desse desgaste. E outros setores, né? Como o grupo de Humberto, o de João Paulo não, que rompeu a partir logo no início e tal, mas o de Humberto participou do governo até 3 meses antes de começar a eleição. É verdade. Não é? O secretário de Assuntos Jurídicos, né? Cunhado de Maurício Rantes, né, que era o homem forte no governo, que dava as entrevistas todas, que defendia, ficou até janeiro, fevereiro. Né? A ex-esposa de Humberto ficou na Fundação de Cultura também, até agora, até quase esse mês. Quer dizer, se participou do governo quase todo. Então, isso para explicar para a população é muito difícil. Se participou do governo dele o tempo todo, durante 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio, e no finalzinho, por uma questão em cima da eleição, vai sabe? É muito estranho, realmente difícil para explicar para a população. Acompanhar, né? Agora, Vandeck, o que deve ser daqui para frente, então? Uma das críticas dos opositores, dos principais opositores a Geraldo Júlio, era de onde vai vir o dinheiro para que todas as promessas que ele fez durante a campanha, sejam cumpridas, já que o próprio prefeito João da Costa até ironizou em uma das entrevistas, dizendo, olha, eu quero saber de onde é que vai vir tanto dinheiro. Como que vai ser esse governo de Geraldo Júlio?
Acho que ele leva uma vantagem grande pelo fato de ser um secretário forte do governo Eduardo Campos. Então ele e o governador Eduardo Campos já conhecem um pouco aquelas linhas de transmissão com o governo federal, de conseguir recursos, de colocar alguns projetos, colocá-los em prática. Então, eu acho que essa experiência dele administrativa e essa experiência no governo vai ajudá-lo bastante. Então, a gente tem que esperar um pouco. Eu não sei, eu acho que politicamente ele talvez precise um pouco de traquejo, mas aí ele tem por trás de si a presença do governador, que já ajuda bastante nessa área. Também quem ganha entra com um capital político muito forte. Então, quem ganha no primeiro turno, como ele, fazendo parte de uma aliança de quase 20 partidos, né? Então, ele entra forte na gestão da prefeitura. Ele tem condições de fazer um grande governo. Ele é uma pessoa que está com as condições dadas para fazer um governo e se destacar. Eu não acho que ele vai querer ter proeminência política, não, porque isso vai caber ao governador, que foi quem o indicou. Mas eu acho que ele vai investir bastante naquilo que ele pode fazer melhor, que é a administração. Que é o que ele sabe fazer bem, né? Agora, Heitor, a gente pode fazer uma comparação do Geraldo Júlio com duas figuras que a gente tem bem presentes e atuais na nossa política. Geraldo Júlio veio de um padrinho que é Eduardo Campos. Assim como João da Costa veio do padrinho João Paulo e como a presidente Dilma veio do padrinho Lula. Só que João da Costa teve essa rejeição muito grande, apesar de ter sido apadrinhado por João Paulo, que tinha um índice de aprovação muito alto. A presidente Dilma também na mesma situação, mas não teve essa rejeição. Ela tem feito um bom governo. Como será, então, o governo de Geraldo Júlio, levando em consideração que ele também não tem história política, né, de cargos majoritários, mas vem apadrinhado por um grande padrinho? Eu espero que ele se saia bem, como o Eduardo vem se destacando nesses dois governos, né, deles, dois mandatos, né, na área de captação de recursos, como o Vandeckson disse, atração de novas empresas através de renúncia fiscal, né. Eu acho que eles são exímios nisso, né? Essa gestão de Eduardo tem sido exímia nisso. Agora, tem um outro lado que eu acho que é preciso a gente falar, eu acho, e que refletir a respeito, porque está muito em cima da gestão, do técnico, e onde andam as questões ideológicas. Acabou a esquerda e a direita, e a população se beneficia tão bem quanto os consórcios, os grandes empresários desses empreendimentos. Há questões a se refletir a respeito, para se garantir um benefício também da população. Por exemplo, a Copa é um grande negócio, pode até trazer obras que vão ser importantes para viabilizar o Grande Recife nos próximos 3 anos, se não ficaria inviável. Então, era preciso um grande negócio como o da Copa para se garantir esse planejamento. Será que a gente não precisa refletir para ver que nossa cidadania tem que cobrar esses investimentos, esse planejamento, independente dos grandes negócios aí de Copa e outras coisas? É verdade. Eu acho que a gente precisa refletir isso, para não ficar à mercê desses grandes negócios. E a população, como é que fica? Não é? E o benefício para a população? Há uma capitulação do discurso social-democrata, e até social-democrata, mas especialmente socialista, diante dessa visão liberal da política de mercado. Tudo é só o PIB. O desenvolvimento não é só ampliação da economia, né? É verdade. Agora, a gente estava acompanhando também os números em relação à Câmara de Vereadores. O vereador mais votado, pelo menos até o final realmente dessa apuração, foi André Ferreira, que já era vereador, né, e conseguiu realmente mais dessa vitória. Agora, o que a gente percebeu no desenho dessa nova legislatura que a Câmara Municipal vai ter é de que ela vai permanecer com a maioria governista. Isso é perigoso? Normalmente, mesmo quando a coligação vitoriosa não consegue fazer a maioria dos vereadores, na composição do dia seguinte, a prefeitura já está com o domínio. Acontece também com a Assembleia Legislativa. Então, eu acho que o pessoal é muito volúvel nessa relação vereador-prefeito e deputado-governo estadual. Eu acho que vai ter uma composição que foi como as anteriores, de apoio ao prefeito. O ideal era que tivesse uma oposição, sempre do ponto de vista da cidadania, que tivesse uma oposição forte, consistente e tal. Mas a maioria vai continuar sendo governista. Você veja que teve mesmo, por exemplo, a frente que elegeu o Geraldo Júlio, acho que até quando eu estava vendo os números, estava com 13 vereadores.
A coligação do Humberto Costa estava com 6. E a coligação do Daniel Coelho estava com 3. Então, mas isso daí vão entrar os outros partidos que compõem. Então, no final, dos 39 vereadores, com certeza, o Geraldo Júlio terá a maioria absoluta. Tá, joia. A gente teve entre os mais votados também a Priscila Krause, né, que tem feito um bom trabalho, né, ela do Democratas, apoiando inclusive Mendonça Filho, não deu esse apoio ao candidato que acabou não correspondendo tanto, mas ela tem feito um bom trabalho de oposição, né? Tem se destacado como oposição. Será que vereadores como ela vão ter a mesma atuação nessa próxima legislatura? Eu gostaria de fazer uma observação sobre isso. Eu não sei se Vandeckson acompanhou, que ele é bem mais novo do que eu, na década de 80, né? 82, por exemplo, né? A Câmara de Vereadores teve Cadoca, Pedro Eurico, uma quantidade enorme de vereadores que tinham uma participação ativa na opinião pública, na discussão pública. E me parece que isso está esvaziado, é difícil. Até na Assembleia Legislativa, a gente muitas vezes não conhece os deputados, porque eles participam muito pouco da discussão pública. Aí talvez aí entre um pouco de uma meia-culpa aí nossa dos veículos de comunicação, de talvez estarem reduzindo um pouco o debate. Mas naquela época de efervescência, de redemocratização, não é? Se conhecia, as pessoas, os vereadores, os deputados participavam de uma discussão pública vigorosa. E hoje em dia eu acho que está muito esvaziada isso, a gente conhece pouco, a atuação do legislador fica muito restrita, né? E é uma casa importante, por exemplo, digamos que você tenha sido eleito vereador e tenha uma aspiração de crescer na política, de elevar a sua carreira. É uma casa muito importante para isso. Quando você pega, por exemplo, o Daniel Coelho foi antes vereador, então começou ali o trabalho dele de oposição à prefeitura. Que na época que ele era vereador já era forte, já era um nome exatamente, forte, né? Já era, então, ele, a Priscila também, que conseguiu... A Priscila Krause também. Havia muita dúvida se ela conseguiria a reeleição, ela conseguiu. Então, é uma casa muito boa para que você consiga fazer a base de sua carreira. E eu acho que com adesismo fica difícil. Então, mesmo que você seja partidário do governo, mas fazer aquele apoio ao prefeito de uma forma mais consistente, mais elevada, sem ser na base do toma lá da cá. E parece que as casas legislativas no Brasil, nesse presidencialismo aí com medidas provisórias, etc., se governando durante vários mandatos, repetindo medidas provisórias e tal, que a iniciativa legislativa fica mais não é bancada pelo executivo do que pelo próprio legislativo. Então o legislativo fica muitas vezes somente um espaço de barganha para se negociar os eventuais apoios ao governo. Muito pouco, isso né? É um negócio antirrepublicano, né? Quer dizer, o papel do Congresso, do Poder Legislativo está muito desgastado. Né? É verdade. Olha, inclusive você, internauta que está acompanhando exatamente agora o site diariodepernambuco.com.br, o pernambuco.com, no nosso cover, inclusive temos uma declaração de Daniel Coelho, que diz que a sua campanha foi uma vitória do povo e uma luta contra a máquina do poder. Realmente parece que foi um pouco disso que o Daniel representou, né? De tentar peitar o poder, quem está com a máquina na mão. Daniel Coelho parece ter tentado seguir dessa maneira, né? Bom, olha, hoje já está prevista uma grande festa no Marco Zero para comemorar o que agora, né, já se sabe que a vitória foi de Geraldo Júlio. A festa estava prevista independente do resultado. Se fosse para o segundo turno, sabia-se que Geraldo Júlio teria uma vantagem na frente, mas agora, com essa vitória, é que a festa, de fato, vai acontecer lá já para comemorar a eleição do novo prefeito. E olha que interessante, para comemorar essa festa, que não vai ser só pela eleição, mas também pelo aniversário da esposa do Geraldo Júlio, que coincidentemente completa 40 anos, 40 é o número do candidato Geraldo Júlio. A festa aconteceu durante o dia, contou com a presença de amigos, familiares e também do governador Eduardo Campos. E esse resultado de hoje, como eu falei, vai ser comemorado daqui a pouco com uma grande festa no Marco Zero, no bairro do Recife. Vamos dar uma olhada no VT. Olha, você vê aí a festa, né, que foi para comemorar realmente o aniversário da esposa agora, primeira-dama
do Recife, a Cristina, ela que completa 40 anos, exatamente na data em que o marido foi eleito prefeito do Recife. E tudo isso, na verdade, foi uma grande festa, não é, Vandeck e Heitor? O Geraldo Júlio, que parecia até bastante confiante, né? Pois é, ele estava ali com acho que já havia alguns indicativos, algumas pesquisas já indicavam que ele poderia vencer no primeiro turno. Como ele estava num patamar de muita proximidade, então havia um certo clima de entusiasmo e de euforia. Acho que essas festas... É verdade. E quando as coisas começam a dar certo, então fica tudo um pouco, né? Na expectativa, como água né? correndo para o mar ali, vai tudo dando certo. Festa... É verdade. O voto útil, né? Voto também, útil. que é muito forte. Bom, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, Heitor Rocha, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal, e o Vandeck Santiago, aqui do Diário de Pernambuco, fazendo toda essa análise das eleições 2012. Nós ficamos por aqui, mas você continua acompanhando a cobertura completa das eleições 2012 no diariodepernambuco.com.br e também no pernambuco.com, as notícias em tempo real que as nossas equipes continuam nas ruas para trazer todos os detalhes para você ao vivo, em tempo real, pela internet. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite para você.